Bom dia, povo amado do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, glória a Deus, aleluia. E hoje é sábado, 9 de setembro de 2023. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Esté, capítulo 7. Glória a Deus. E o título diz assim: Esté denuncia Amã, que é enforcado. Eita Jesus! E veio, pois, o rei com Amã para o banquete com a rainha Esté. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esté: Qual é a tua petição, rainha Esté? Pede, até a metade do reino se te dará. E a rainha Esté disse: Se bem te parece, rei, a minha petição, peço pela minha vida e pela vida do meu povo, porque fomos vendidos. Até aí. Fomos vendidos para que nos seja massacrado, aniquilado. E o rei disse: Quem foi esse que instigou o coração? A rainha Esté disse: O inimigo é este mau Amã. Então o rei ficou enfurecido, se levantou e foi para o jardim do palácio. E Amã se atirou no divã aonde estava a rainha Esté, pedindo pela sua vida, porque ele viu que ele já estava condenado pelo rei. E quando o rei Assuero volta do jardim do palácio, Amã está lá, sobre o divã. E ele disse: será que agora ele quer forçar a rainha aqui na minha casa, diante de mim? E quando o rei diz isso, um dos eunucos pega um capuz e põe na cabeça de Amã e leva Amã. E um dos eunucos diz: olha, tem uma forca que ele fez ao lado da casa dele de 50 covados para enforcar a Mardoqueu. Até aí. Eita Jesus poderoso. É por isso que é sempre bom nós plantarmos a semente do bem, porque isso serve de herança para os nossos filhos, para os nossos netos e passa de geração para geração. Aqui no caso de Amã, Amã foi um dos príncipes que estava, só o rei estava acima de Amã. Ele ganhou uma posição no reinado que o rei deu uma autorização que todos se curvassem perante Amã. Então ele não aceitava que ninguém não se curvasse, que visse ele se não se curvasse, aquele dali já estava condenado. E tinha o Mardoqueu, que era servo do Deus vivo. Mardoqueu não se curvava perante Amã. Toda vez que Amã passava, todos se curvavam, mas Mardoqueu não se curvava. E isso causou um ódio no Amã, a ponto dele fazer uma forca para matar o Mardoqueu. Só que o ódio foi aumentando. E aí ele falou: não, eu não vou matar só o Mardoqueu. Ele fez o rei assinar um decreto, um tratado, que fosse morto todos os judeus. E fez com que o rei assinasse aquilo ali e selasse com anel, para não ser revogado. E é por isso. Só que Amã, o que o Amã não sabia, que Deus, quando Satanás fecha uma porta, Deus tem sempre uma janela de escape. Porque no caso ali, uma palavra do rei não voltava atrás. Se o rei dizia que era para morrer, era para morrer. Mas tem sempre um escape. Amã não sabia que a Esté era judia. Nem o rei sabia que a Esté era judia. E a Esté, quando soube dessa emboscada de Amã para matar,
Esther pregoou um jejum de 3 dias antes de Esther fazer essa petição para o rei. E o rei disse, quando a Esther aparece na frente do rei, o rei diz, qual é a tua petição, rainha? Até a metade do meu reino eu te dou. Pede e eu te dou a metade do meu reino. Se Deus perguntasse para você, qual é a tua petição? O que tu pediria? Aproveita e pede, porque esse rei aqui pode apresentar para nós o Senhor Jesus. E o Amã, quando ele, no banquete do vinho, é que ele descobre que a rainha era judia. E ele não contava com isso. Ele não contava com isso, que a rainha era judia. E ali foi a perdição de Amã. Que ele não contava, ele estava todo feliz de comemorar no banquete. Você achou super? Não. A rainha só convidou o rei e eu. Sou importante. A pessoa tem que tomar cuidado de quando ele tem um cargo. Pisar naqueles que são pequenos, que está ali, que ele não conhece. Muito cuidado. Nós temos que tratar todos que estão à nossa volta como nós gostaríamos de ser tratado. Não importa se o cargo dele é um cargo de rei ou de zelador. Ele é um ser humano e ele merece todo o nosso respeito. Todo o nosso respeito. Mas esse negócio, esse espírito de Amã, ele tá por todo lado. Tá nas igrejas. Tá nas igrejas. Nas igrejas tem pastor que quando ele é obreiro, ele passa pelas pessoas, ele cumprimenta todo mundo, mas quando ele recebe um cargo de pastor ou de bispo ou mais alto, não todos, ele passa como se ele já fosse até Deus. Ele já quer ser Deus. Ele já quer ser Deus. E esquece da humildade que o Senhor nos ensinou. O Senhor Jesus lavou os pés dos servos, dos apóstolos. Então isso aí já é um ensinamento para nós. Então porque tu é rei hoje, tu acha que tu tem que matar um povo só porque não se curvou diante de ti, ou porque não te deu um bom dia? Isso é motivo para odiar uma pessoa e causar, levantar uma contenda dentro de um ambiente de trabalho, a ponto de mandar dizimar uma pessoa, a família dela todinha? Não, isso não é motivo. Nós temos que procurar encher o nosso coração de amor pelas pessoas. Procurar deixar um legado para os nossos filhos. Um bom legado. Um legado de servo do Senhor. Olha o caso daquela viúva. O marido dela, quando morre, ele não tinha nada. Aparentemente, ele não tinha. Mas ele tinha. Aí tu fala, Francisco, o que aquele homem tinha? Aquele homem era um servo do Senhor. E isso salvou a família dele dos filhos ser escravo. Por quê? Porque quando a esposa vem, olha, meu marido, tu sabe que ele serviu o Senhor. Ele era servo do Senhor. Tá vendo só como funciona? E assim funciona. Quer dizer, Amã não sabia que a Esther era serva do Deus vivo. Não, só sabia do Mardoqueu. E por isso ele quis matar todos os judeus. Mas quem acabou sendo enforcado na forca que ele fez foi ele e os seus 10 filhos. Amã tinha 10 filhos. O mal que ele causou, que ele queria dizimar todo um povo, foi ele e toda a sua família enforcado na forca que ele preparou para aquele servo do Deus vivo. Deus livrou o servo dele, não só o servo, Deus livrou todo o seu povo da mão daquele mal, do inimigo Amã. Deus livrou. Então, cuidado com esse levante que tu tá se levantando contra uma serva de Deus, contra um servo de Deus. Porque isso pode custar não só a tua vida, mas a vida de toda a tua família. Cuidado. Procura encher o teu coração de amor. Procura fazer o bem. Porque isso vai servir de herança para os teus filhos, para os teus netos, e vai de geração para geração.
Assim como a maldição vai até a 4ª geração, a bênção também vai até mais. Por causa do bem que você faz para alguém, isso vai voltar para os teus filhos, para os teus netos, para a tua família. Para a tua família. E se você faz o mal, a pessoa fala, de quem que ele é filho? É filho do fulano. Não, aquela pessoa era mal. E se ao contrário, de quem que ele é filho? Olha, ele é filho da fulana e da fulana. Nossa, aquelas pessoas eram pessoas tão boas. Não, eu vou ajudar. Eu conheci os pais. Não, eu vou fazer isso pelos pais. Eu não conheço ele, mas eu conheci os pais. Tá vendo como funciona? É a semente do bem. E o rei Assuero que amava a Esté. Ele amava a Esté. E a Esté vem de uma família humilde. Humilde que nem o rei sabia quem era a família de Esté. O rei, quando ele viu a Esté, ele nem procurou saber de que família, de que povo que era Esté. Quando ele viu a Esté, foi amor à primeira vista. Ele amou a Esté mais do que todas. Aquela mais humilde foi aquela que ele escolheu para ser a sua rainha, a rainha Esté. E ele disse, o que tu quer, rainha Esté? Até a metade do meu rei se te dá. Ela disse, não, eu quero te pedir pela minha vida e pela vida do meu povo. Ela não pediu um reino, ela só queria viver. Ela e o povo dela. Uma rainha cheia de amor, uma rainha que estava disposta a dar a própria vida dela pelo povo dela. Ainda existe gente assim. Existe gente assim que se sacrifica por amor ao povo. Apesar dela não conhecer esse povo, mas não interessa. Não interessa. Nós não temos que fazer o bem porque o fulano, o A e o B não fez o bem. Não. É a nossa obrigação semear essa semente do bem. Aonde quer que andemos, vamos fazer o bem. Sem olhar para quem. E isso vai voltar. Se tu fez o bem para uma pessoa, não, eu não vou fazer porque ele não me fez bem. Mas faça. Faça. Se ele não te retribuir, Deus vai enviar alguém que vai te retribuir. Pode ter certeza disso. Uma semente do bem que você semeia, ela sempre vai dar muito fruto. Tu fala assim, Francisca, mas eu já fiz tanto bem para tanta gente. E até hoje só levo, tu já sabe. Só é pedra de tropeço que aparece no meu caminho. Mas isso é o inimigo que coloca para te fazer acreditar que não vale a pena fazer o bem. Tu acha que ele não vai colocar obstáculo na nossa frente para nós procurarmos não fazer o bem? Ele vai fazer. Ele vai fazer. Que é para nós se revoltar e falar, a partir de hoje eu não quero mais saber de fazer bem para ninguém. Eu vou cuidar só da minha vida, cada qual cuida da sua. Não. Não, vamos procurar abençoar para a direita, para a esquerda, semear, porque a gente não sabe qual a semente que vai dar o fruto. Porque às vezes você escolhe uma semente, você vai plantar, você escolhe a melhor semente. Mas no meio daquela melhor semente ainda vai nascer uma coisa estranha lá no meio. Um joio vai nascer naquele meio. Deus quer nos abençoar com toda a sorte de bênção. Olha o que o rei falou para Esté. Pede o que tu quer. Até a metade do reino eu te dou. Então Deus pergunta para você, pede o que você quer. Eu não sei o que você quer, mas a porta está aberta para você pedir tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser. Tendo que não seja a morte dos inimigos, já falei, né? A morte dos inimigos não vale, nós temos que pedir, orar por ele, para Deus abençoar ele, porque lembra que Deus vai colocar nós no topo. E vai ter que ter alguém lá para aplaudir. Não importa, mas Francisca, tu fala isso. E os fofoqueiros de plantão? Não se preocupa com os fofoqueiros de plantão, eles também fazem parte. E aquele dos Facebook, aqueles que ficam entrando e saindo na nossa rede social para ficar nos espionando, para ficar tentando aterrorizar a nossa vida. Mas cuidado, vaso. Cuidado, tu não sabe com o que tu tá se metendo. Muito cuidado nessa hora. Tu viu o que aconteceu aqui? O Amã, ele estava se achando. Por quê? Porque só o rei estava mais alto do que ele. Só o rei tinha poder e autoridade mais do que ele. E o que aconteceu? Aquele que era pequenininho,
Deus livrou. E aquele que se achava foi para a forca. Cuidado. Não se julgue porque você está no topo hoje. Cuidado, porque olha, tudo que sobe desce. Tudo que sobe desce. Muito cuidado. Então não se exalte porque hoje você está num patamar melhor do que o outro. Porque o que Deus está preparando para os servos dele, o que Deus está preparando para aquele que ele ama, que anda no caminho dele, nem olhos viu, nem coração humano penetrou aquilo que ele tem preparado para aquele que ele ama. Aí tu fala, Francisca, quem que Deus ama? Aquele que obedece, aquele que procura fazer a sua vontade. Esse está incluído nessa palavra que eu falei. Se você está andando no caminho do Senhor, obedecendo os seus mandamentos, então o que ele tem para você, nem olhos viu, nem coração humano penetrou aquilo que ele tem para nós. Para nós, para os servos, para os filhos obedientes. Porque é isso que o pai tem para aquele filho obediente. Então não tema. Se o inimigo está armando emboscada, se o inimigo está procurando armar cilada, armando cilada, não se preocupa não. Continua fazendo o bem. Francisca, mas tu não sabe quem é aquele homem. Tu não sabe quem é aquela mulher. Ela tem cara de gente, jeito de gente, ele tem jeito de gente, mas não é gente. Aquilo ali é o inimigo disfarçado de gente, não é gente. Mas não se preocupa não, porque o nosso Deus, a quem nós adoramos e servimos, ele conhece tudo, porque foi ele, não se esquece que foi ele que fez todas as coisas. Inclusive o Satanás também foi ele que fez. Tudo foi ele que fez. Então não se preocupe, porque nós não conhecemos, mas Deus conhece o coração. Porque tem gente que ele é capaz de matar, ainda ir no velório chorar. Ir no velório chorar para se fazer de vítima, para dizer eu não fiz nada. Tu não sabe. Ele fez. Ela fez. Ela é capaz de mandar fazer um trabalho de feitiço para matar aquela pessoa com um câncer, com uma enfermidade. E ainda vai no velório chorar. É capaz de fazer qualquer coisa dentro que ela ocupe, que ela alcance o objetivo dela. Que ela alcance o objetivo dela. E diz que é por amor. Que é por cuidado de um povo. Porque foi isso que o Amã fez. O Amã ia matar um povo todinho e disse que era porque ele estava preocupado com o rei. Não, rei, porque aquele povo é povo que vai te perseguir. Aquele povo não vale a pena. Mato todos eles e substitui. Eu te dou a recompensa por ele. Eu cubro todos os gastos. E pois tem gente desse jeito. Tem gente desse jeito. Mata pra... Ela não se preocupa em matar ou ele. Desde que ele alcance o objetivo. Mas nós, como servo de Deus, nós não temos medo nem de feiticeiro, nem de demônio, nem de nada. Porque muito cuidado. Porque nós não estamos vendo. Mas aos olhos do nosso Deus, aos olhos do nosso Deus, nada fica em oculto que não é revelado. Nada fica oculto que não é revelado. O nosso Deus, ele descobre pensamento, sentimento, aquele mais profundo que está lá, que está fazendo camuflagem. Aqui ninguém vai saber. Ele não vai saber. Ele não sabe o que eu estou fazendo. Ela não sabe. Ela não sabe. Tu que se engana. Porque o servo de Deus, aquela pessoa que é servo de Deus, Deus mostra através de sonho, Deus mostra através de revelação de olho vivo. Nada fica encoberto. Não se engane, porque Deus revela. Deus mandou o rei Assuero, estava lá deitado. Deus colocou, fez o rei levantar e leu o livro das crônicas e descobriu quem foi que livrou ele de um atentado. E o Amã disse que era ele, mas não foi ele. Quem descobriu o atentado contra o rei Assuero foi o Mardoqueu. Estava tudo encoberto. Por isso Amã chegou, o patamar que ele chegou, foi tudo com mentira. Tudo com mentira. E a pessoa que é mentirosa, dissimulada, não adianta, porque uma hora a casa dela vai cair, uma hora a casa dele vai cair. E vai ser tudo descoberto.
Então a melhor coisa é nós procurar fazer o que é certo, andar no caminho da verdade, andar com retidão. Esse negócio de mentira ficar na marmelada, cuidar do vaso que tu tá indo pro caminho do inferno. O teu pé tá te levando pro inferno. Cuidado! Aonde tu tá colocando o teu pé? Chega de mentira, chega de enganar. Para com isso, porque isso vai acabar mal. Vai acabar muito mal. Para com isso. Procura, muda, ainda é tempo de você mudar essa tuas atitudes de perversa, de perverso. Muda enquanto é tempo. Muda enquanto é tempo, porque Deus, Ele é longânimo. Ele dá tempo pra gente se perdoar, pedir perdão e olhar, se corrigir enquanto é tempo. Porque o tempo está acabando. O tempo está se findando. Nós estamos vivendo Apocalipse, quem não sabia. Nós já estamos vivendo Apocalipse. Eu acredito que todas as pessoas que olham para o tempo, vê que as coisas já não é mais como era antes. Nós não estamos mais, nós estamos, a porta da graça está para se fechar. A porta da graça está para se fechar. E quando a porta da graça se fechar, vai ser igual a Arca de Noé. Não adianta bater e dizer, olha, Noé, abre a porta porque queremos ir contigo. Não tem mais jeito, porque Deus fechou a porta por fora. Fechou a porta para que Noé, porque se Noé fosse abrir a arca, sabe o que ia acontecer? Ia morrer Noé com tudo aquilo lá, com toda a bicharada que estava lá dentro com ele. Então Deus fechou a porta por fora. Só deixou para Noé uma janelinha lá que ele podia usar. Então cuidado, porque a porta da graça ainda está aberta. Volte para o Senhor Jesus enquanto é tempo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, meu Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor. Pai querido, manifesta o Teu poder na nossa vida, meu Deus. Pai, vai tirando, Senhor, todos esses maus, esses inimigos, Senhor, que ficam amando cilada, Pai, para o Teu povo, por destra, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, que seja cortada toda cilada, toda armadilha, toda arma forjada contra a nossa vida, não prosperará. No nome do Senhor Jesus, caia por terra todo o levante do inferno, toda a cilada de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso povo. No nome do Senhor Jesus, Pai, aonde chega esse áudio da palavra do dia que o Teu poder chega, Pai, para libertar o Teu povo de toda a cilada, de toda a armadilha de Satanás, de toda a armadilha de Satanás, toda cilada, toda alma, toda obra de feitiçaria, toda obra de voodoo, palavra de maldição, no nome do Senhor Jesus, caia por terra toda chantagem emocional, seja caia por terra no nome do Senhor Jesus, Pai. Remove, Pai, esse demônio dessa pomba gira do inferno da vida desta pessoa, Pai. Esse espírito de Jezabel da vida desta pessoa, Pai. Essa escravidão, liberta essa pessoa dessa escravidão, Pai. No nome do Senhor Jesus, seja quebrada toda obra de feitiçaria, toda obra do inferno feita contra esta pessoa. Seja quebrado todo demônio que entrou neste casamento, neste relacionamento para destruir. No nome do Senhor Jesus, tu tá amarrado, tá quebrada as tuas forças, Satanás. No nome do Senhor Jesus, caia por terra toda parede, toda muralha, toda pedra de tropeço, toda obra de amarração, todo espírito de miséria, todo demônio devorador, cortador, migrador, todo espírito de pombagira, todo espírito de tranca-rua. No nome do Senhor Jesus, em Chucaveira, tu tá amarrado, Satanás, e queimado. No nome do Senhor Jesus, seja repreendido toda obra do inferno contra a nossa vida. Caia por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, envia anjos, Senhor. Anjos com espada de fogo, Senhor, para destruir, Pai, para cortar, Pai, todo o mal, toda a cilada, Pai, que foi colocada no nosso caminho, Pai, nos hospitais, Senhor. Nos orfanatos, Senhor, nas cadeias, nos nossos trabalhos, Senhor. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, Pai, aonde chegar, Pai, aonde chegar esse áudio, que o Teu poder chega para curar essa pessoa que está enferma, Pai. Não importa, Pai, qual seja a enfermidade, toca do alto da cabeça, a planta dos pés, cura esta pessoa, Pai. Todo espírito do medo, espírito de miséria, todo espírito
espírito de depressão, Senhor, livra essa pessoa dessa depressão, Pai. Dessa síndrome do pânico, Senhor, liberta essa pessoa, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, derrama da tua bênção sobre a vida do teu povo, Pai. Não repreende todo aquele que veio para oprimir esta pessoa, para escravizar esta pessoa, Pai. No nome do Senhor Jesus, todas as correntes, todas as cadeias sejam quebradas. Todo mal contra a nossa vida, contra a nossa família, esteja repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus nos blinda com o sangue dele. Nos blinda, nos livra de toda cilada, de toda armadilha, de todo mal. Que o Senhor Jesus abra a janela do céu e derrama sobre as nossas vidas toda sorte de bênção. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto. E que derrama sobre as nossas vidas toda sorte de bênção. E se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.